O cangaceiro venceu, Renan Calheiros venceu o Brasil, venceu a Constituição nos momentos mais tristes da história do Supremo Tribunal Federal. Eu, por dever de ofício, acompanho as sessões e conheço um pouco a história do Supremo, que foi criada pela República no final do século XIX. É difícil encontrar uma sessão tão patética, tão ridícula como a de ontem e tal. Foi um momento muito triste, muito desagradável. De um lado, porque o que estava sendo julgado era liminar se seria mantida ou não concedida por Marco Aurélio, que retirava Renan Calheiros com todas as razões jurídicas para tal, foi muito bem sustentada, uma liminar excelente, né, da presidência do Senado. Ele é réu em um processo e tem mais 11 inquéritos esperando se apreciar. Um deles deve ser apreciado provavelmente, se o Supremo quiser trabalhar ainda esse ano, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal tal. Mas a decisão tomada por 6-3, portanto, por ampla maioria do Supremo Tribunal Federal, foi derrubando a liminar e dizendo o seguinte: o Renan Calheiros não tem os requisitos necessários para, em caso de necessidade, assumir a presidência da República. Mas pode sim assumir a presidência do Congresso Nacional, porque o presidente do Senado automaticamente é presidente do Congresso Nacional. Mas espera um pouquinho, se ele não tem os requisitos necessários para ser presidente da República, como é que ele pode ser presidente do Congresso Nacional? Uma clara incompatibilidade, isso é um absurdo. Mas foi uma solução política negociada durante 2 dias nos bastidores, né, por baixo dos panos, antirrepublicana, dando uma facada na sociedade civil. Os mesmos que foram às ruas no domingo e o grito de "Fora Renan" foi dominante, foram humilhados pela demoníaca Praça dos Três Poderes, numa conspiração que rasgou e jogou na lata do lixo a Constituição. Foi um cambalacho, porque quando o mesmo Supremo jogou Eduardo Cunha, o retirou da presidência da Câmara dos Deputados. Era um caso semelhante, mas não o fez em relação a Renan Calheiros tal. O que Renan sabe? Por que ele é tão poderoso? São perguntas. Alguém que sequer recebeu o oficial de justiça, e foi relatado isso detalhadamente pelo ministro Marco Aurélio. Ele não recebeu, sequer deu ciente na notificação, né? E mais, ele descumpriu uma decisão judicial. Aconteceu alguma coisa? Houve alguma decisão oficial do Supremo sobre isso? Não. Calaram sobre os 2 fatos: a humilhação do oficial de justiça, um servidor da justiça, e o descumprimento de uma ordem judicial, que agora vai virar festa, todo mundo pode fazer. Por outro lado, Gilmar Mendes chamou o Marco Aurélio numa entrevista publicada sábado no jornal O Globo de louco, né? Diz que ele é inimputável, portanto não teria condições, se tem alguém devia ser tutor dele, não tinha condições de viver autonomamente como qualquer um de nós tal, né? E disse que a decisão dele era um verdadeiro absurdo e por aí foi, e que deveria ser caso de impeachment, devia ser impedido, portanto, de continuar como ministro da Suprema Corte. Sabe que o Supremo falou sobre o assunto, deliberou? Não, só tocou no assunto, fez aquelas solidariedades que são farsas, hipócritas tal, mas a lei orgânica da magistratura poderia ter se aplicado sobre Gilmar Mendes. Também o Supremo calou. Portanto, eu fui listando aqui momentos desse cambalacho, né, jurídico, desse momento tão triste da história. Inversão de votação, Celso de Mello inverteu, ele era o último a votar antes da presidente, foi o primeiro. Houve uma absoluta desmoralização do Supremo Tribunal Federal, que já tinha problemas, e tantas vezes indiquei aqui nesse espaço, mas depois da sessão de ontem, ele pode ser superior em muita coisa, mas em justiça, absolutamente, ele não é. Foi uma absoluta vergonha. O Supremo fez uma verdadeira farsa. E, como nós perguntamos também, e por último, ao ministro Marco Aurélio, citando um jornal carioca, ele disse: quer dizer que agora nós temos a desobediência premiada? No Brasil, Renan Calheiros criou uma nova figura jurídica. Qual é? A desobediência premiada. Você pode rasgar uma ordem judicial, não cumpri-la, humilhar a justiça e ainda é premiado. Infelizmente, nos tempos sombrios e hipócritas que vivemos, o cangaceiro venceu. A pergunta é: até quando? Quando é que isso vai acabar?